Olá, irmãos, é um privilégio do Senhor podermos voltarmos para estudar a palavra dele, e que privilégio nosso podermos estar durante essa semana lembrando do Senhor, do seu sacrifício, da sua ressurreição. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de adorá-lo na beleza da sua santidade, e como é importante nesse domingo estudarmos o Senhor Jesus Cristo, os seus feitos, os seus atributos, enfim, a sua pessoa. Estamos nesse domingo da ressurreição e nós queremos, dentro do nosso programa de discipulado, estudar a pessoa de Jesus Cristo, seus atributos, as suas atividades, a sua pessoa. E como nós louvamos a Deus por essa oportunidade, queremos louvar ao Senhor por seu Filho Jesus Cristo, pelo seu ministério entre nós, por sua salvação em nossa vida. E como essa doutrina é importante para nós cristãos e para a igreja de um modo geral. É nela que a nossa fé ou se sustenta ou cai. Que possamos ser ortodoxos, ou seja, ter a doutrina correta, acreditar verdadeiramente em Jesus Cristo sem diminuí-lo em nem um centímetro. Que possamos meditar nesse domingo na sua palavra, que possamos ainda mais amar o Senhor Jesus na beleza da sua santidade. Eu quero convidá-los a estudar nesse domingo comigo o Senhor Jesus. Vamos nessa? Pois bem, queridos, vamos continuar no nosso programa de discipulado. Como eu havia mencionado anteriormente, nós vamos trabalhar essa temática. Jesus Cristo, ou Cristologia, é um dos temas mais importantes, ou a doutrina mais importante da doutrina cristã, daquilo que nós entendemos como teologia sistemática. Então, é aqui onde nós entendemos Jesus Cristo, suas atividades, a sua pessoa, a sua humanidade, a sua divindade, como nós mencionamos anteriormente quando estudamos teologia propriamente dita. Então, essa doutrina é importantíssima para a fé cristã. É a partir dela que nós entendemos o porquê Jesus Cristo foi tão importante para a igreja, porque ele foi tão importante para a obra de Deus em nos salvar. Sua natureza e eternidade. Então, a definição que eu tento trabalhar aqui, ou que eu trouxe para a gente trabalhar, é o conceito do Concílio de Nicéia de Jesus Cristo. Então, o que é que o concílio estava discutindo na época? Justamente isso, Jesus Cristo, as suas naturezas. Algumas pessoas não acreditavam que Jesus Cristo era Deus e homem ao mesmo tempo, não tinham condições. E aí essa discussão se prolongou por muito tempo na igreja. Dentro da igreja aí nós não tínhamos ainda aquela separação entre igreja católica e protestante. Nós temos aqui igreja, aqueles que se reuniam em nome de Jesus Cristo, aqueles que tinham a sua doutrina advinda dos apóstolos ou da escola apostólica. O que é isso? Doutrina que os apóstolos nos deixaram em sua palavra na Bíblia Sagrada. Então, quem é Jesus Cristo? Cremos, e aí é a confissão de fé do Concílio de Nicéia aí no século IV depois de Cristo. Cremos em um Deus Pai e Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como o unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial com o Pai, mediante o qual todas as coisas foram feitas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Para que nós humanos e para a nossa salvação desceu e se fez homem e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia e virá para julgar os vivos e os mortos. Então, é uma definição de Jesus Cristo, talvez alguns termos tenham deixado você confuso, e é isso que nós vamos explicar agora, ou tentar explicar. Então, o concílio, ele se propôs a dar uma resposta teológica e bíblica para Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Estavam se discutindo. Não, Jesus Cristo foi apenas uma imagem, né? Aí era o docetismo, uma heresia da época que dizia que Jesus Cristo era apenas imagem de um homem. Outros afirmavam que não, ele foi
Ele foi Deus apenas em um momento da história, ou seja, ali no batismo. Então depois, antes do batismo, ele era um homem comum. E no batismo, Jesus Cristo se tornou Deus. Mas o concílio, ele interpreta certos textos bíblicos dizendo, não, ele foi criador de todas as coisas. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como o unigênito do Pai. Jesus Cristo nasceu como homem. Mas na eternidade com Deus, ele não foi criado, ele já existia, ele já era pré-existente. O que é isso? Ele já existia antes de se tornar homem, ele é eterno. Então, como homem, ele teve suas limitações, mas como nós vimos na última aula, e nós vamos enfatizar isso durante nossa aula hoje, ele teve limitações temporárias para cumprir um propósito para a nossa salvação. Então, nós vimos que Jesus Cristo teve funções. Ele diz, olha, eu sou menor que o Pai, mas naquele período de tempo em que ele veio para nos salvar, veio cumprir uma missão. Então, ele é da substância do Pai, ou seja, ele é da mesma essência. Ele tem o mesmo poder que Deus, ele é Deus, como o Espírito Santo é Deus como Deus. Então, ele é Deus de Deus, luz de luz, ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Novamente, gerado. Então, ele é da mesma substância. Quando um homem e uma mulher têm um filho, eles geram um filho. Então, eles têm a mesma, aquela criança vai ter a mesma substância do pai. Eles serão humanos. Então, Jesus Cristo, ele foi gerado por Deus como humano, mas ele não foi criado na eternidade. Então Deus não criou Jesus Cristo com o plano divino de salvar. Jesus Cristo já existia, mas como homem ele foi gerado. Então ele era Deus quando viveu conosco, ele era Deus, não esquece disso, mas também era homem. Mas a sua humanidade impôs limitações à sua divindade. Ou seja, por exemplo, um carro novo. Então, um carro novo tem uma pintura especial, tem todo um brilho na sua pintura. Mas quando ele vai andando pelas ruas, e muitas vezes as ruas têm muita lama, então aquela lama vai cobrindo a pintura muitas vezes do carro, vai deixando ela mais fosca. Mas nós sabemos que a pintura nova está lá, embaixo da lama. Com a humanidade foi da mesma forma. A divindade estava lá, mas Jesus Cristo se limitou. Toda ilustração tem suas limitações, como a ilustração que eu dei anteriormente. Não é que a natureza humana seja por toda ruim, né? Mas quando Jesus Cristo ele se encarnou, ele se fez homem, então a sua natureza humana impôs limitações à sua natureza divina. Então, e quando Jesus fazia milagres? Por intermédio do Espírito Santo. Profeta Isaías, creio eu, que no capítulo 61, versos de 1 a 4, aí é um texto que ele vai parafraseando, o profeta Isaías está dizendo, o Espírito do Senhor Deus repousa sobre mim, porque ele me ungiu a levar boas novas aos quebrantados e me enviou aos quebrantados de coração. E aí é interessante porque ali Isaías deixa muito claro o ministério do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo. Então, dando continuidade, ele é consubstancial com o Pai. Interessante, porque novamente eles afirmam, é da mesma natureza que Deus. Então, Jesus Cristo, mediante a qual todas as coisas foram feitas. Então, ele é criador. Vemos aí já alguns atributos de Jesus Cristo. Ele é Deus, ele é unigênito do Pai, ele é Deus, ele criou todas as coisas, então ele é criador, tanto as que estão nos céus, veja bem, como as que estão na terra. Então ele criou todas as coisas que nós vemos aqui na terra, ele é criador de tudo, mas também é criador das coisas que estão na terra. Veja, ele também é salvador, para que nós, humanos, e para a nossa salvação, desceu e se fez homem. Então ele é salvador e sofreu. Hebreus deixa isso muito claro. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas,
a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Então ele sofreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, e aí também uma doutrina fundamental para a fé cristã, porque se Jesus Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ou seja, se aquele que diz que é Deus não ressuscitou, nós estamos acreditando no mentiroso, no lunático. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e temos uma promessa. Ele vai voltar novamente. João 14 diz que ele foi nos preparar lugar e ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Então essa é a natureza do Senhor Jesus Cristo. Dois textos interessantes e talvez também muito mal compreendido por aqueles que alegam diz que Jesus Cristo é um homem qualquer. Então o primeiro é João, capítulo 1, versos de 1 a 3. Esse texto é importantíssimo para a defesa de Jesus Cristo como Deus, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa parte final aí, o Verbo e o Verbo era Deus, nas línguas originais está dizendo o seguinte, ele inverte. Na verdade, as nossas traduções manteram a ideia de o Verbo. Então nós temos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas nos originais gregos nós temos o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo. Então Jesus Cristo é Deus, sempre foi, criou todas as coisas. Então, pré-existente, ele estava no princípio com Deus. Criador, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Observe, Jesus Cristo é importante em toda a história da teologia, toda a história da criação, porque sem ele, nada do que nós vemos, nada daquilo que nós contemplamos com os nossos olhos se fez. Esse texto também de Colossenses ele é muito mal interpretado pelos testemunhos de Jeová, mas é um texto que dá base para a nossa fé. Se você aprende essas doutrinas de forma correta e de forma verdadeira, é muito fácil você refutar as heresias que essas pessoas muitas vezes chegam à nossa porta querendo colocar nas nossas cabeças. Então, Colossenses 1, verso de 15 a 17 diz o seguinte: este, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Veja o quão importante é Jesus Cristo. Então, ele se revelou, ele é o Verbo de Deus que se revelou como a imagem do Deus invisível, daquele Deus que é um Espírito eterno. Então, ele é o primogênito de toda a criação. E o problema está justamente aí em algumas religiões, em algumas seitas no nosso meio. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, para a sua glória. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, sem Jesus Cristo, nada do que existe, existiria. Qual é o problema que eu falei lá? Ele é o primogênito de toda a criação. Algumas religiões têm interpretado que Jesus Cristo foi a primeira criação de Deus. Mas não foi. Como é que nós entendemos essa ideia de primogênito de toda a criação? Primeiro, ele tem proeminência em tudo. Ou seja, quer seja espiritualmente, materialmente, em todas as formas, Jesus Cristo ele é importante, ele deve ter primazia, ele deve ser o primeiro. Então é assim que nós interpretamos. O primogênito ou seja, ele tem proeminência em tudo, porque foi ele criador de todas as coisas. Então ele é principal. Ele tem a primazia, ele é proeminente em todas as coisas, quer sejam materiais ou espirituais, porque ele é criador de todas as coisas. Ele é a principal pessoa que há sobre a terra e acima dela, em um plano que nós dizemos metafísico, ou aquilo que não é físico. Então, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tem proeminência em tudo. Ele é o primogênito de toda a criação. E ele existe antes de todas as coisas, é como nós também podemos interpretar isso aí. Não esquece, muitas pessoas vão chegar para você
talvez aí testemunho de Jeová chegando na sua porta, ou outras seitas aí dizendo não, mas ele é o primogênito da criação. Sim, mas o que é que significa aí primogênito? Como nós interpretamos? Ele é proeminente em tudo, ele é o principal de toda a criação, está acima de toda a criação e ele existe antes de todas as coisas. É assim que nós interpretamos aí essa palavra. Vamos continuar? Sua divindade é claramente indicada pelo fato dele ter recebido a adoração. Então ele é Deus. Nós não negamos isso e não podemos negar em momento algum. Se Jesus não fosse Deus, jamais ele teria aceitado a adoração, pois ele teria estimulado a idolatria que ele combateu lá na sua tentação com Satanás. Tarefa de casa para você. Quem foram estes que ofereceram adoração a Jesus? Então você vai abrir sua Bíblia aí em Mateus 2, em Mateus capítulo 9, em Mateus 14, em Marcos capítulo 5, versos 2 e 6, e Mateus 28 e 9, e você vai conferir quem foram essas pessoas que ofereceram a adoração a Jesus Cristo, que ele prontamente recebeu. Então, lembra disso. Se ele não fosse Deus, jamais teria aceitado a adoração dos homens, porque ele estaria estimulando a idolatria. Suas atividades e atributos. Aí atrás você deve estar contemplando aí, está em transparência, mas você pode pesquisar a tela de Rembrandt, a Tempestade no Mar da Galileia. É uma pintura fantástica, talvez trazendo aí a sua mente aquele episódio em que, enquanto a tempestade assolava o barco com os apóstolos, aí, os discípulos, Jesus Cristo estava dormindo lá na popa do barco. Então, se você quiser pesquisar depois, uma imagem fantástica, fabulosa, uma tela pintada por Rembrandt. Jesus Cristo, ele é criador de todas as coisas. Aquilo que nós já vimos em João capítulo 1, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. Então, suas atividades, ele ressuscita os mortos. João capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 21. Nós lemos o seguinte, João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, Jesus Cristo não vivifica os mortos apenas fisicamente. Ele ressuscita também aqueles que estão mortos espiritualmente. Então esse foi o propósito da sua vinda, salvar pecadores. Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados quando Jesus Cristo nos salvou. Então a ressurreição do Senhor Jesus quanto a nós é também dos nossos pecados. Ele nos vivifica, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado. Ele envia o seu Espírito, ainda no Evangelho de João, capítulo de número 15, verso de número 26, nós lemos o seguinte. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, para que nós recebêssemos o Espírito Santo como morada permanente em nós, precisaria que Jesus Cristo ascendesse, voltasse novamente ao céu. Então, seu ministério ele teve um propósito, ele veio nos salvar, veio nos mostrar que nós temos um Salvador, veio mostrar que nós temos alguém que pode interceder por nós, garantir a nossa salvação. Mas é o Espírito do Senhor, que Jesus Cristo está dizendo aqui, que quando ele fosse, viria para fazer morada permanente em nós e dar testemunho. É esse mesmo Espírito que testemunha no nosso coração que realmente cremos no Senhor Jesus Cristo. Então ele é criador de todas as coisas, ele ressuscita os mortos, quer seja fisicamente ou espiritualmente. Você deve lembrar lá de Lázaro, do episódio de Lázaro em João, capítulo de número 11, e ele também envia o seu Espírito Santo para nós. Seus atributos, ele é imutável e eterno. Então Jesus Cristo, Hebreus 13:8, esse versículo ele é bem conhecido. Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e eternamente, um versículo que você pode decorar. Ele é imutável e eterno, e você deve lembrar que esse atributo de eternidade, ele não começa em Jesus Cristo quando ele se torna homem, mas Jesus Cristo ele já é pré-existente, ele já existia. Então ele é eterno porque ele já existe, existiu, existe e existirá eternamente. Ele é onisciente. João capítulo 16, verso 30, nós lemos o seguinte: agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Então, aqui é um versículo que mostra que Jesus Cristo era onisciente, ele entendia a mente das pessoas, por mais que em determinados momentos ele estivesse limitado pela sua humanidade, mas ele tinha poderes sobrenaturais por intercessão aí do Espírito Santo, por mediação, na verdade, do Espírito Santo. Ele era onipotente, ou seja, ele tinha poder sobre todas as coisas. João capítulo 5, verso de número 19. João 5, 19. Nós lemos o seguinte: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, ou seja, o Pai, o Filho também semelhantemente o faz. Então ele é onipotente, porque Deus faz todas as coisas, ele é soberano e o seu Filho também. E ele é santo. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, dois, 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, Jesus Cristo é santo, ele é imutável, ele é eterno, onisciente, onipotente. Então, quando dizemos que Jesus Cristo é santo, um atributo que ele comunicou para nós, nós já tratamos sobre isso, os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que pela sua graça ele comunica a nós, ele quer que façamos aquilo que ele faz, mas Jesus Cristo ele foi de fato impecável na sua vida. Ou seja, ele não cometeu pecado algum, nem tinha a possibilidade de cometer pecados. Sua vinda à terra, ela foi profetizada. Isaías é um dos profetas proeminentes em falar sobre isso. Então, temos aí duas referências e Miqueias, capítulo 5, verso 2. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, são profecias 8 séculos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí, vemos aí como Deus projetou toda a história para que Jesus Cristo viesse e da forma como ele profetizou. Então, Jesus Cristo veio de uma virgem, um nascimento sobrenatural, para salvar toda a raça humana. Isaías 9 e 6, nós temos aí textos que claramente mostram atributos do Senhor Jesus Cristo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então veja aí, Jesus Cristo sendo tratado como o Deus forte, aquele que é Pai da eternidade. E Miqueias 5:2, o interessante desse texto é que até o nascimento de Jesus foi profetizado onde ele iria nascer. Então veja aí o texto. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, sua origem é desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Jesus Cristo, apesar de figurar como homem, ele já existia desde a eternidade, não como homem, mas como espírito. Sua vinda à terra, ele encarnou. Então, anteriormente nós falamos sobre o seu nascimento e muitos dizem que esse é o primeiro ato de humilhação do Senhor Jesus Cristo,
o fato dele encarnar, do fato dele nascer como homem, como bebê, mas ele encarnou também. Isso é a primeira humilhação do Senhor. Sua concepção no útero de Maria, ela foi milagrosa. Então os textos, eu quero abrir nesse texto de Mateus, capítulo de número 1. Mateus, capítulo de número 1, verso 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então você deve lembrar desse contexto. Um anjo chega para Maria e diz: olha, você vai ser a mãe do Salvador. E José estava noivo de Maria já naquela época, algo muito sério para a época e para a cultura judaica. E José já estava a ponto de desposá-la, deixá-la, porque eu não tive relações sexuais com Maria, como é que ela está grávida? E aí, em sonho, durante a noite, um anjo se revela a José dizendo: receba Maria, porque o que nela foi gerado é algo do Espírito Santo, é algo do Senhor. Então a sua concepção no útero de Maria foi milagrosa. Ele se tornou plenamente homem. Então 1 Timóteo 2,5 vai dizer que nós temos um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então depois da sua encarnação, Jesus Cristo ele se tornou homem agora para toda a eternidade. Então na eternidade nós veremos Jesus assim como ele é, como homem. Qual o seu propósito? Salvar pecadores. Então 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, nós lemos o seguinte. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então o apóstolo Paulo está falando que Jesus Cristo veio salvar pecadores, do qual ele era o principal. E ele morreu em nosso lugar. Então essa é uma referência, você pode dar uma conferida nela depois, 2 Coríntios 5, 21. Então, o propósito do Senhor Jesus em todas as coisas é trazer glória para Deus e fazer com que nós também o glorifiquemos. Mas, acima de tudo, ele veio salvar pecadores. Ele veio nos dar nova vida, porque estávamos mortos e em inimizade com Deus. Então é Jesus Cristo que, pela sua própria justiça, pela sua obediência a Deus, pela sua obediência total a Deus, veio nos salvar dos nossos pecados e veio se oferecer como sacrifício agradável a Deus em nosso lugar. Então ele morre em nosso lugar fazendo propiciação, ou seja, ele vai propiciar, ou seja, ele vai abrandar a ira de Deus que estava sobre nós. Então ele toma essa ira sobre si, e um dos momentos que nós podemos ver toda a ira do Senhor é na cruz, em que Deus se aparta do seu Filho, naquele momento em que Jesus toma sobre si todos os nossos pecados. Por sua vida de obediência, por sua morte e pela sua ressurreição, em Jesus nós temos um modelo perfeito de obediência a Deus, que devemos nos esforçar para imitar em todas as coisas. Então, Jesus Cristo era homem e foi Deus, continua sendo homem e Deus ainda por toda a eternidade, mas ele foi um modelo de obediência a Deus. Mas nós não podemos ser como Jesus Cristo, porque ele era Deus. Tudo bem. Mas nós podemos nos esforçar o máximo para imitá-lo em tudo. Sermos como nosso Senhor e nosso Mestre. Então não temos realmente uma natureza divina, mas temos o Espírito do Senhor. E como vimos, Jesus Cristo nos deu o seu Espírito para que em tudo possamos lembrar dos seus ensinos à nossa mente. Então nós devemos nos esforçar o máximo para ser como o nosso Senhor, o nosso Mestre. O seu exemplo de obediência nos faz buscar ser como Ele é em todas as coisas. Então, que possamos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um texto lá em Miqueias fantástico, que diz o seguinte:
Miqueias capítulo 6, eu acho que verso 8, isso. É isso que o Senhor pede de vós, falando à nação de Israel, que ames a misericórdia e a justiça, falando de um plano horizontal. Mas Miqueias diz, olha, povo de Judá, que possamos andar humildemente com Deus. Então, esse andar humilde o que é? É de fato reconhecer a grandeza de Deus e a nossa limitação, mas sabendo que temos um grande Salvador que nos deu o seu Santo Espírito para nos ajudar nesse grande desafio que é agradar o Senhor. Lembra? 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Nós temos a mente de Cristo e por termos a mente do Senhor Jesus, nós devemos nos esforçar cotidianamente, diariamente, não para alcançar a perfeição. Eu acho que nunca seremos perfeitos aqui, mas para em tudo sermos obedientes e agradar ao Senhor Jesus Cristo, agradar e louvar a Deus em todas as coisas. Pela sua morte e ressurreição nós temos um Salvador que nos garante a vida eterna. Então Jesus Cristo, aquele que por sua morte e ressurreição nos garante vida eterna. Não é aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que temos praticado, mas a nossa salvação depende inteiramente por aquilo que nós cremos de quem é Jesus. Se ele de fato nos garante uma salvação eterna, nós não temos como perder. Então, o Evangelho de João nos fala muito sobre isso. Jesus Cristo vai dizer, olha, eu sou o bom pastor, aquele que o Senhor me deu, de modo algum lançarei fora. Ou seja, por mais que os nossos pecados sejam enormes, mas a graça do Senhor é maior ainda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o ensino de Paulo em suas cartas. Em Jesus Cristo, meus irmãos, nós temos também de fato alguém que intercede por nós eternamente. Então, seu ministério hoje, ele continua a interceder por nós na eternidade junto ao Pai. Então, ele é o modelo perfeito para que possamos andar em obediência a Deus, e pela sua morte e ressurreição, ele também nos garante que vivamos eternamente ao lado do Senhor com novos corpos e com uma nova vida. No tempo presente, ele está à destra do Pai. É isso que Hebreus capítulo 1, verso 3 nos diz. Vamos abrir nesse texto, Hebreus capítulo de número 1, verso 3. Nós lemos o seguinte: Ele, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Jesus Cristo, depois que cumpriu tudo aquilo que deveria ter cumprido para a nossa salvação, ele ascendeu aos céus, ele ressuscitou e está à destra do Pai, intercedendo por nós. De acordo com Hebreus 7, 25, também vamos fazer essa leitura. Hebreus capítulo 7, verso 25. Nós lemos o seguinte: Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus Cristo está intercedendo por nós eternamente junto a Deus Pai. Ele é o nosso advogado, segundo o texto aí de 1 João 2,1. Em que sentido ele é advogado? Satanás é o nosso acusador diante de Deus, então ele acusa-nos pelos nossos pecados, mas Jesus Cristo, aquele que já pagou por todos eles, nos defende, sendo o nosso advogado fiel. E ele está nos preparando o lugar, segundo João, capítulo 14, verso 2. Você deve lembrar daquele texto que ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Lá em João, capítulo 14, verso de 1 a 2, eu vou para o Pai, estou preparando muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lo teria dito, e ele vai voltar. Ele está nos preparando o lugar justamente para voltar e levar a sua igreja. Não me pergunte como é esse lugar, de que forma está sendo preparado para nós, mas o Senhor Jesus Cristo nos deu essa promessa e cabe a nós confiarmos e vivermos por fé, porque Ele está preparando e Ele não muda, Ele é imutável e Ele não peca por sua própria natureza divina. E futuramente,
ele voltará fisicamente à Terra. Então, ele voltará uma primeira vez, ele veio uma primeira vez, ele voltará uma segunda vez, mas em 2 estágios. O primeiro estágio, ele vai levar, arrebatar a sua igreja, ele virá até as nuvens, arrebatará a sua igreja, e aí estaremos com ele nas bodas do Cordeiro no céu. Então ele voltará fisicamente à terra, segundo o texto de Atos, capítulo 1, verso 11, e essa segunda volta, ele destruirá os seus inimigos e implantará seu reino milenar por 1000 anos aí, reino que será um reino literal e político em Jerusalém. Então ele vai reinar 1000 anos em Jerusalém, um reino de paz e justiça universal, e ao final nós teremos a consumação de todas as coisas. Teremos um novo céu e uma nova terra, onde habitaremos com ele eternamente. Então, esse é a graça, esse aí é o fundamento daquilo que tudo que nós cremos sobre Cristo. Essa é a nossa ortodoxia, aquele que é o Deus homem e também o homem Deus. Eu quero agradecer a sua atenção. Então essa foi a nossa aula sobre Cristologia. Que o Senhor possa nos abençoar nesse domingo em que celebramos a sua ressurreição e olhamos para Jesus Cristo, nosso Salvador, como aquele que pode interceder por nós e que também é o nosso exemplo de prática, de obediência a Deus em todas as coisas. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, se Ele nos permitir.